Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Hoje, sexta-feira, sejam bem-vindos a mais um conteúdo com essa barba que tá horrível, mas enfim, promessa é promessa. Eu quero falar no vídeo de hoje sobre o mercado de transferências, meu povo. Quero falar sobre o Léo Cienza, do Heidenheim, da Alemanha, um jogador que foi monitorado pelo Bahia. O jornal, né, muito relevante no futebol europeu, acabou dando essa notícia no início ali da janela de transferências e tal, de que o Bahia tinha interesse na contratação do atleta, estava monitorando a situação. Queria trazer uma atualização em relação a este atleta. Queria também trazer um pouco da entrevista do Rogério Ceni à TNT Esportes Brasil, como vocês já estão acompanhando aí, já tem muito conteúdo na internet, mas queria falar justamente sobre reforços e aquilo que o Ceni quis falar também sobre isso. E claro, falando sobre a derrota do Bahia para a equipe do Atlético de Alagoinhas, ontem na Arena Fonte Nova. O Tricolor foi derrotado por 1-0, acabou perdendo, né, na estreia em casa no Campeonato Baiano. Quero fazer uma análise também para quem gosta de me ouvir em relação a isso. Já conto muito com o teu like aqui para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever para você poder ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E já vou começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, falando rapidamente sobre a partida do Bahia ontem contra o Atlético de Alagoinhas na Arena Fonte Nova, a estreia do Bahia no Campeonato Baiano, que terminou com uma derrota amarga. Os garotos, né, do Sub-20, mais alguns jogadores que não estão sendo aproveitados no profissional, acabaram perdendo por 1-0 para o Atlético de Alagoinhas, que vinha em crise para essa partida, mesmo sendo apenas a segunda rodada, vem vivendo uma crise interna. Eu confesso para vocês que estou bastante decepcionado, mas também entendo que é um processo natural. Eu esperava mais dos garotos na partida de ontem, num campo bom, num jogo que pudesse favorecer o Bahia, né, com um gramado ótimo para trocar passes, para se impor, para usar a velocidade dos pontas, principalmente do Juan Pablo pela direita. O Bahia até começou o jogo mostrando boas jogadas, né, boas iniciativas e tal, mas com o decorrer do tempo foi uma equipe que não conseguiu aproveitar as oportunidades, mas sobretudo, né, não conseguiu na parte final do campo ser objetivo, não conseguiu na parte final do campo aproveitar suas oportunidades. E isso tem um peso muito grande, principalmente quando você está jogando contra atletas do outro lado muito experientes. O Atlético de Alagoinhas, por sinal, e eu falei que fiquei chateado, fiquei triste com o resultado, porque o Atlético de Alagoinhas está longe de ser uma equipe qualificada. É uma equipe que foi para Fonte Nova apenas tentando se defender, e quando tinha bola não sabia muito bem o que fazer, mesmo diante de uma equipe assim, alternativa do Bahia, né, com muitos garotos. Mas o Bahia, sobretudo no terço final do campo, era muita desorganização, muitas tomadas de decisões precipitadas, que é natural, né, pela idade dos garotos, mas eu acho que eu esperava mais, pelo tempo de trabalho que se tem dessa equipe, eu esperava pelo menos mais organização, mais jogadas associadas, e isso não aconteceu. Tudo bem que as finalizações fossem ruins, que as finalizações das jogadas, né, não fossem o esperado, mas que pelo menos tivesse um pouquinho mais de organização no terço final do campo, e pelo menos isso não aconteceu. Ontem, muitos jogadores não conseguiram ir bem. Por exemplo, o Rian é um atleta que já tem um peso maior dentro dessa equipe, então já tem um peso para a gente da imprensa cobrar também. Todo mundo esperava mais do Rian, acho que até ele mesmo esperava mais do desempenho, e o Rian, mesmo na partida de estreia contra a Jacuipense, já não foi bem, e agora contra o Atlético de Alagoinhas ele foi muito mal, um campo bom e tal, não se tem muita desculpa para falar em relação a isso. É um jogador que veio com uma expectativa grande, pelo menos nessa equipe e tal, e não conseguiu render. Marcos Vitor já tinha ido bem contra o Atlético de Alagoinhas, não, contra a Jacuipense, contra o Atlético de Alagoinhas também não foi mal, né, mas acho que a equipe num todo não conseguiu ir tão bem assim. Para mim, o único destaque mais positivo do jogo de ontem foi o Cauã Davi, garoto que jogou como lateral direito, e lembrando que ele não é lateral direito, ele joga como zagueiro, mas já vem jogando há bastante tempo no Sub-20 como lateral, e ontem foi muito bem mais uma vez. Acho que é um jogador para a gente ficar de olho. Falando agora sobre a entrevista do Rogério Ceni, falando sobre reforços também, queria comentar com vocês em relação a isso. O Rogério Ceni, que deu uma entrevista muito bacana, né, para Clara Albuquerque, da TNT Esportes Brasil. Clara Albuquerque, que é baiana e torcedora do Esporte Clube Bahia, e na entrevista o Rogério Ceni abordou, né, alguns assuntos interessantes, dentre eles o mercado de transferências, aquele assunto que gera mais polêmica, que gera mais discussão sobre reforços, quantidade, posições. Enfim, eu queria comentar com vocês em relação a isso, e também no final do vídeo quero falar sobre o Léo Cienza, atacante do Heidenheim da Alemanha, que nessa semana marcou um golaço, inclusive de falta, e um jogador que está no radar do Bahia. E eu queria falar primeiro da entrevista do Rogério Ceni, porque vai ajudar a explicar um pouco mais a situação do Léo Cienza, atacante. Vamos lá. Sobre a entrevista do Rogério Ceni, ele falou sobre reforços, falou sobre algumas posições, falou sobre alguns temas interessantes, dentre eles os atletas que já foram contratados, né? Falou sobre gostar muito do Eric Pulga, sobre já conhecer alguns atletas, sobre o Rodrigo Nestor não ser um pedido dele, sim um pedido do grupo, mas falou sobre possibilidades de novos reforços.
ainda se tem dentro do Bahia uma convicção, assim, tem uma convicção dentro do Bahia que o elenco está bem melhor do que foi na temporada passada, que o elenco tem muito mais capacidade de manter, né, uma primeira página de tabela do que foi na temporada passada, e mesmo o time conseguindo, mas se tem uma capacidade nesse momento maior de elenco, pelas características de jogadores que chegaram, pela qualidade também que aumentou do elenco e tal. Mas não descarta no Bahia a possibilidade de novos reforços e buscar outras posições, principalmente buscando oportunidades de mercado. É isso que explica, por exemplo, o monitoramento do Bahia no zagueiro Nathan Silva, que está atuando no Pumas do México, mas que teve uma grande passagem vestindo a camisa do Atlético Mineiro aqui no futebol brasileiro. E o Léo Cienza a mesma coisa também, um outro atacante. O Bahia teve a saída do Tassiano e trouxe como reposição o Tassiano trouxe como reposição o William José, atacante que estava no Spartak Moscou da Rússia, mas que teve seu contrato rescindido por lá. E o Grupo City, como o próprio Rogério Ceni falou, o Grupo City avaliou como uma boa opção, né, para o setor de ataque, um jogador que chegaria sem custos, que seria uma baita oportunidade de mercado. O Bahia está sim no mercado monitorando ainda a situação de alguns atletas, principalmente visando essas oportunidades de mercado. Jogadores que possam chegar livre, né, depois de seus contratos serem rescindidos, ou até com valores especiais, com valores menores, né, porque a gente está vendo o mercado muito inflacionado. E para o Bahia contar com um jogador com um valor justo ou com um valor até abaixo do que realmente o jogador vale, seria bastante interessante nesse momento. Por isso o interesse no Nathan Silva, por isso o interesse no Léo Cienza, dentre outros atletas. Queria também trazer uma notícia rapidinho antes de falar sobre o Léo Cienza, que o Bahia acabou rescindindo um contrato com o Esporte da Sorte, né? Não sei se vocês viram por aí, mas o Bahia rescindiu o contrato com o Esporte da Sorte, que era a patrocinadora master do clube. Os motivos, obviamente, todo mundo sabe, né? Não vou ficar aqui falando explicitamente, mas a questão judicial da Esporte da Sorte, envolvendo toda aquela polêmica que foi com a prisão de alguns influenciadores, acabou prejudicando muito a imagem da casa e, obviamente, isso respinga nos clubes patrocinados. Além disso, o contrato que se tinha com o Bahia era um contrato ruim e todo mundo já tinha essa avaliação internamente dentro do Bahia, um contrato que poderia ser melhorado, mas desde que foi firmado ali com o Belitani, acabou não dando certo. Eu sei que era a maior patrocinadora master da história do Bahia, mas os valores já eram muito menores, né? Já eram muito assim inferiores do que realmente vale a camisa do Bahia hoje em 2025. Que esse contrato provavelmente não deveria ser melhorado. Ele que tinha o Esporte da Sorte, né, que tinha contrato com o Bahia até dezembro de 2025. Falando agora sobre o atacante Léo Cienza do Heidenheim da Alemanha, que atua na Bundesliga, primeira divisão alemã. O mesmo jornalista que trouxe a informação anteriormente de que alguns clubes brasileiros estavam interessados na contratação do jogador, e dentre eles o Sport Clube Bahia, trouxe também mais notícias em relação a este atleta, falando que o Augsburg da Alemanha é um dos clubes interessados nesse momento na contratação do jogador. O Augsburg que também atua na primeira divisão do futebol alemão, o mesmo clube que o Iago Borducci estava quando o Bahia contratou o atleta. Esse mesmo jornalista trouxe também a informação de que o Bahia segue monitorando a situação do jogador, na qual a informação que eu também tenho para passar para vocês. O Bahia segue monitorando o Léo Cienza, segue monitorando, segue vendo a situação bem de perto e acompanhando o desfecho final e pode sim aproveitar essa oportunidade do mercado. Um jogador que está destacando muito no futebol alemão, nesse pelo menos início ali, né? Início não, a gente já está caminhando mais para o meio da temporada. É um jogador que está nesse momento, por exemplo, foi ventilado no Sevilha da Espanha. Ele era um plano B para um jogador que o Sevilha lá tinha como interesse, acabou não dando certo, mas não sei se o Sevilha ainda tem interesse na contratação do jogador, até que eu tenho que checar essa informação. Mas os clubes brasileiros, dentre eles o Bahia, segue sim monitorando a situação do Léo Cienza, acompanhando de perto essa situação, e qualquer oportunidade o Bahia pode sim aproveitar. Como eu falei para vocês, o elenco não está completamente fechado, ainda pode haver contratações. É óbvio que o Léo Cienza é um jogador muito mais difícil de vir, por exemplo, do que um goleiro, que é a grande prioridade do Bahia neste momento no mercado, mas se pintar realmente uma oportunidade, se o Bahia conseguir atravessar essa negociação, o Tricolor vai sim fazer, porque é um jogador que interessa ao Grupo City, é um jogador que dentro do Bahia é bem avaliado, é bem monitorado e pode aparecer em breve aqui no Bahia, né? Qualquer novidade em relação a esse assunto, vou acompanhar com vocês aqui e qualquer coisa trago no canal. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.